Enem Diga que você não viu. Dicas para o Enem 2019. Professores do curso e do Colégio Objetivo. Olá, aluno, tudo bem? Sou o professor Guilherme, professor de Biologia. E aqui a gente vai te dar algumas dicas super importantes para a gente discutir sobre o Enem 2019. Muito possivelmente algumas questões, do assunto que a gente vai tratar pode vir a cair e ninguém melhor que você para acertar essas questões, ok? Então, pessoal, nessa sessão de dicas aqui, eu quero discutir com vocês a parte de biologia celular. A gente chama de citologia, mas é bacana falar biologia celular porque a gente dá um ênfase, à célula, ok? A célula, pessoal, é a unidade básica do ser vivo, a unidade onde as reações químicas fundamentais acontecem e que permitem, com que mesmo um organismo unicelular ou multicelular funcione, da maneira correta, ok? Então, vamos discutir os tipos de célula e os componentes da célula, que pode ser uma coisa importante para você no Enem. Então, vamos lá, ó. Pessoal, a primeira coisa que eu preciso é que você tenha a noção da diferença entre a célula procarionte e a célula eucarionte. Nós temos esses dois tipos básicos de célula existentes na natureza. Você pode acompanhar aqui comigo, A célula é a unidade estrutural e funcional do ser vivo. Então, aqui à esquerda, eu tenho a célula procarionte, que a gente representa pelo grupo das bactérias e das cianobactérias. Okay? E agora, do lado direito, a gente tem a célula eucarionte, uma célula muito mais complexa, que tem estruturas a mais, que representam aí os animais, as plantas, os fungos e os protistas ou protoctistas, numa classificação um pouquinho mais moderna. Okay? Então, a nossa ideia aqui é a gente discutir esses tipos de células e os seus componentes, o que fazem, como são. Okay? Seguinte, pessoal, vamos começar pela célula bacteriana, pela célula procarionte. Okay? Então, aqui você deve estar vendo aí, junto do vídeo, o exemplo, um desenho de uma célula procarionte. Okay? O que eu quero que você perceba? Primeiramente, a célula procarionte é uma célula que não tem núcleo. Você não tem uma estrutura nuclear, uma membrana nuclear delimitando um material genético. Esse material genético, que é o DNA circular, está espalhado pelo citoplasma. Okay? Outra coisa importante, célula procarionte não tem organela membranosa. Organelas feitas de membrana, de dupla camada de lipídios. Então, não tem mitocôndria, não tem retículo, não tem complexo. No entanto, olha só, presta atenção. Mesmo não tendo a maioria das organelas clássicas, organelas membranosas, a célula bacteriana realiza as mesmas reações químicas de respiração, de síntese de proteínas, de síntese de outros compostos. Okay? A ausência de uma organela não limita a função. Okay? Então, pessoal, vamos voltando aqui ao nosso desenho. O que eu quero que você perceba? A célula procarionte, a célula bacteriana, tem como componentes básicos. Olha aqui, a parede celular de glicanopeptídeo. A parede celular é uma estrutura externa à membrana plasmática. Ela é produzida pela própria célula, através de secreções, que vão sendo liberadas para fora da célula e vão montando uma estrutura externa que nós chamamos de parede celular, que é extremamente importante para esses organismos, pessoal, porque dá sustentação, dá proteção à célula. Okay? Falar que ela é feita de glicanopeptídeo significa que ela tem alguns carboidratos grandes, de uma composição bem complexa, que é um glicano, e também ele tem pequenas proteínas, que nós chamamos de peptídeos. Okay? Então, essa parede celular de um material diferente do que a gente vai discutir da parede celular das plantas. Okay? Pessoal, algumas bactérias, nem todas, podem ter externamente a parede, uma cápsula de polissacarídeo, tá? Perceba aqui, há uma estrutura externa, ok? Algumas têm, outras não, tá? Isso pode estar, de certa maneira, relacionado
a capacidade, né, dessa bactéria de infecção ou não. Agora, internamente, abaixo da parede celular, eu tenho, olha aqui, a membrana plasmática, tá? Componente que todos os seres vivos obrigatoriamente precisam ter, ok? Então, mesmo sendo uma célula simples, tem membrana. E, pessoal, internamente, tá? Toda bactéria tem o seu DNA circular ou o nucleóide, que é onde eu tenho todas as informações genéticas que essa célula precisa para sobreviver, para reproduzir, para fazer o seu metabolismo. Eu tenho o citoplasma ou citossol, né, onde vai acontecer todas as reações químicas necessárias. E a única estrutura supramolecular, a única estrutura que nós podemos chamar de organela, tá, são os ribossomos. Aqui espalhados, pode ver uma série de pontinhos espalhados pelo citoplasma. Okay? Nesse caso, pessoal, é importante lembrar que o ribossomo está relacionado à síntese de proteínas. Bem? Muito bem. O que a gente precisa lembrar, então? Célula procarionte, exemplo, bactérias cianofícias, são bactérias que têm capacidade de fazer fotossíntese, não tem núcleo definido ou carioteca, apenas ribossomo como organela, uma organela não membranosa, e tem parede celular de peptídeo glicano. Ok? Mudando agora para o nosso outro tipo de célula, a célula eucarionte, eu quero que você perceba a figura e perceba a diferença de complexidade. A célula eucarionte é muito mais complexa, né? Ela tem uma série de organelas, ela tem um núcleo muito bem definido que protege o material genético. Então, em questão de complexidade, a célula eucarionte está muito à frente de uma célula procarionte. Okay? E, pessoal, perceba aqui que eu tenho, diferente da bactéria, uma série de organelas membranosas com funções diversas, tá? Que a gente vai dar uma discutida brevemente, né? Então, eu tenho o núcleo, contendo material genético, eu tenho aqui, ó, nucleolo, eu tenho retículo endoplasmático, eu tenho centríolo, eu tenho ribossomo, complexo de Golgi, retículo rugoso e mitocôndria. Ok? Então, uma célula muito mais complexa, onde as reações químicas, o metabolismo está guardado, está compartimentalizado dentro de uma organela. Tá bom? Vamos dar uma olhada aqui nas características gerais, né? Célula eucarionte tem nos demais seres vivos. Procarionte, bactéria, qualquer outro ser vivo, eucarionte. Tem núcleo definido, carioteca, o ribossomo e as demais organelas que a gente citou rapidamente. E, dependendo do organismo, pode ter parede celular. Ok? Pessoal, bactéria tem parede, célula procarionte tem parede. Célula eucarionte, se for vegetal, tem parede celular de celulose. Se for fungo, tem uma parede celular de quitina, um outro carboidrato. Bom? Vamos dar uma olhada aqui nas estruturas, tá, pessoal? Com mais detalhes. Então, ó, primeira estrutura importante, ribossomo. O que você precisa lembrar? O ribossomo é a estrutura responsável pela síntese de proteínas, né? Então, ela é responsável por ler o RNA mensageiro e dessa leitura consegue fabricar proteína, né? Encaixar os aminoácidos de maneira correta, formando proteína. Esses ribossomos podem estar livres no citoplasma ou mais comumente associados ao retículo endoplasmático. Tá? E, pessoal, olha só que a gente coloquei aqui para vocês figuras, né? Aqui à esquerda, uma fotografia de um microscópio, mostrando de fato como acontece na célula, né? Você percebe aí uns canaizinhos que tem uns grãozinhos, né? Que tem umas bolinhas bem pequenininhas. Isso é um ribossomo, é um retículo endoplasmático que contém ribossomo, ele é rugoso. Ok? Então, tá tanto nas células procariontes quanto eucariontes. Ok? O retículo endoplasmático é um conjunto de canais, né? A gente está vendo aqui na imagem. Esse conjunto de canais interligados são dobras que originam-se, né, a partir do núcleo, feitos de membrana, dupla camada de lipídios. Eu posso ter o retículo rugoso, que tem ribossomos, então obrigatoriamente faz síntese de proteínas,
E eu posso ter aqui do lado da mesma estrutura, só que sem ribossomos, retículo liso, tá? Com função de produção de lipídios, de hormônios esteroides, como testosterona, progesterona, e também transporte. Ok? Outra organela fundamental, essa você precisa ficar muito esperto, o complexo de Golgi. O complexo de Golgi ele é feito de uma série de estruturas empilhadas, olha só, você consegue perceber, estruturas empilhadas uma em cima da outra, que tem ao redor pequenas bolotinhas que nós chamamos de vesículas. Função básica, secreção celular, ou seja, substâncias produzidas dentro da célula que precisem ser eliminadas, precisem ser jogadas na corrente sanguínea, precisam ser jogadas no meio extracelular, precisam originar proteínas de membrana, tá? São eliminadas por secreção. Okay? Secreção é tudo que a célula produzir e jogar para fora, desde que o que for jogado for uma substância útil. Okay? Armazena temporariamente substâncias, produz o lisossomo, que a gente vai discutir daqui a pouco, produz carboidrato, polissacarídeo e ajuda a formar estrutura do espermatozoide. Tá? Pessoal, quando a gente analisa o espermatozoide, essa regiãozinha aqui, chamada de acrossomo, fundamental para a entrada do espermatozoide no ovócito, né, no óvulo, depende da formação do acrossomo baseado no complexo de Golgi. Ok? Como o complexo de Golgi faz lisossomo, precisa lembrar que o lisossomo é responsável pela digestão da célula, tá? Estrutura interna que vai conter uma série de enzimas digestivas que vão decompor, né, vão desconstruir, desmontar moléculas, ok? E pessoal, o tipo de digestão celular depende da origem do produto, tá? Se eu tiver a digestão de alguma substância que vier de fora, eu tenho uma heterofagia. A heterofagia envolve geralmente a fagocitose, né? Processo onde a célula engloba substâncias externas. A gente pode citar como exemplo uma célula do sistema imunológico, um macrófago, comendo uma bactéria. Essa bactéria engolida, né, fagocitada, vai ser digerida, né, pelo lisossomo. Olha aqui o lisossomo, vai digerir e você pode ter a eliminação dessas substâncias digeridas. Eu posso ter uma autofagia, processo onde a célula digere organelas velhas, como por exemplo o retículo ou mitocôndria, e também posso ter a autólise, tá? Processo onde a célula libera o conteúdo do lisossomo e você começa a digerir a célula inteira, levando a célula à morte. O que a gente chama popularmente, pessoal, de apoptose, okay? Que é um processo de morte programada. A célula se programa para morrer, porque isso é uma questão fisiológica, uma questão normal. Bom, completando aqui, nós temos os centríolos, são estruturas feitas de proteína, tá? Principalmente uma proteína chamada tubulina, que forma tubos chamados microtúbulos, como você pode perceber aqui. Tá? No nosso esquema, eu tenho aqui o conjunto de microtúbulos. O microtúbulo seria esse tubinho enorme aqui, parece um canudinho. Okay? O centríolo já é o arranjo inteiro de 9 grupos de 3 microtúbulos, 27 no total. Eles são responsáveis pela formação dos fusos mitóticos, acromáticos de mitose e meiose, forma, né, o áster para divisão e também envolvidos na formação de cílios e flagelos. Tá? Aqui à direita a gente tem uma foto do microscópio olhando o centríolo por cima, onde você pode ver o arranjo estrutural dessas moléculas. Ok? E, pessoal, nós temos a organela mais famosa, a organela chamada mitocôndria, que é extremamente importante, né? A mitocôndria você precisa primeiro lembrar, né? E aí vem dica importante. Pessoal, a mitocôndria tem como origem, né, a chamada teoria endossimbiótica, onde se acredita que essa mitocôndria foi, num passado remoto, uma bactéria aeróbica que foi englobada pela célula e passou a viver em simbiose. Tá? Obviamente, nesses milhões de anos de evolução,
essa bactéria se tornou dependente da célula, a célula dependente dessa bactéria, e hoje essa estrutura que foi originada da bactéria nós chamamos de mitocôndria. Okay? Pessoal, o que você precisa lembrar? A mitocôndria é responsável pela respiração celular, processo onde se usa o carboidrato e o oxigênio, produzindo gás carbônico, sobra um pouquinho de água e produz energia na forma de ATP. Ok? Bem importante. E o formato da mitocôndria ele é muito clássico, né? Aqui a gente pode perceber uma foto real de uma mitocôndria, onde você vê os dobramentos internos que nós chamamos de cristas. Bem? Então, pessoal, essas foram as dicas sobre biologia celular, né? Um assunto recorrente nas questões do Enem. Okay? Então, é importante que você tenha noção da diferença eucarionte e procarionte e da função das organelas. Tá ok? Boa sorte, conte com a gente. Um abraço.